Então, pessoal, boa tarde a todos aí mais uma vez. Vamos começar aqui, né? A gente já deu os 10 minutinhos aí de sempre, né? Para esperar a turma entrar, para que a gente consiga se situar aí. Vamos começar hoje mais uma aula aqui de administração. Na verdade, essa é a nossa quarta aula, tá? Eu sei que ainda tem algumas pessoas, né, que estão talvez com alguma dificuldade. Uma parte da turma entrou depois no ajuste de matrícula, tá? Algumas pessoas tiveram dificuldades nesse primeiro mês aí e não estão 100% a par do nosso andamento, tá? De plataforma, site, inscrição, esse tipo de coisa. Então, qualquer dúvida a partir de agora em relação a isso, por favor, façam isso diretamente no meu WhatsApp privado, tá bom? Porque para que a gente não fique utilizando o nosso grupo do WhatsApp para tirar dúvidas que já foram dúvida de todos lá no começo, tá certo? Então, quem tiver alguma dificuldade em relação à plataforma, inscrição, esse tipo de coisa, tem o caminho do próprio YouTube, né? Que todas as aulas estão gravadas, estão lá no YouTube. Tá? Eu ainda não separei uma playlist, mas eu vou fazer uma playlist específica de administração, e aí entra lá no YouTube e assiste as aulas, e nas aulas, tá, está descrito o passo a passo que cada um precisa fazer para se entender, vamos dizer assim, com a plataforma que eu estou usando no curso, com o site, com tudo. Não conseguiu entender pelas aulas que estão gravadas, me procura diretamente no grupo do WhatsApp. Tá? Tem a opção ainda de acessando a plataforma, tem lá as aulas, aula por aula, tá certo? Na plataforma. Tem algumas coisas que eu ainda não ajustei lá na plataforma ainda, mas eu vou até aproveitar esse tempo inicial, tá? Eu vou aproveitar esse tempo inicial aqui, eu vou até abrir aqui, tá? A plataforma do curso aqui, Deixa eu ver aqui para abrir a plataforma para vocês, para que é até bom que nessa parte inicial a gente faça uma breve recapitulação aqui, tá? Para as pessoas que ainda estão com alguma dificuldade. Então, deixa eu abrir aqui. Pronto, vou abrir aqui a minha própria tela aqui, tá? De controle do sistema. É até interessante colocar isso até como um exemplo mesmo de administração aqui para vocês, tá? Então, acho que vocês estão vendo a tela aí, né? Para melhorar um pouco a leitura, eu vou fazer o que eu combinei, né? Eu acho que vai melhorar um pouco se eu compartilhar essa tela, tá? Eu vou compartilhar essa tela com vocês aqui, admitindo aqui mais um, tá? Então, agora eu acho que melhora um pouco, acho que vocês conseguem ler agora um pouco melhor aí, dessa forma que tá? Inclusive estou ampliando aqui um pouco a minha tela, tá? Então vocês estão vendo passar aqui em cima primeiros passos, tá? Aula 01, aula 02, aula 03, método de produtividade. Essa aula é uma aula que eu mudei, eu mexi um pouco, eu comecei na verdade a aula de análise SWOT na aula passada já, para que a gente fizesse o plano de ação, e eu vou entrar com o método de produtividade depois. Mas aqui, pessoal, é claro que esse ambiente que vocês estão vendo é o ambiente que eu trabalho, tá? Que eu escrevo aula a aula, tá? E todo mundo tem acesso via a plataforma. Essa sequência toda que está aqui, ela é 90% a sequência do curso que realmente a gente vai seguir, tá certo? Então, todos precisam ter acesso a essa plataforma aqui. Quem ainda tiver dúvida, por favor, me procura, faz o passo a passo que eu comentei aqui, tá bom? Então, vamos voltando um pouco agora, tá? Quem tiver... Tem alguém fora ainda? Se tiver alguém fora, pessoal, por favor, me avisa, acho que não. Tá? Se alguém tiver dúvida, se alguém quiser fazer algum questionamento, algum comentário, fique à vontade para usar o chat aí durante todo o tempo da aula, tá? Eventualmente eu devo me concentrar um pouco aqui mais no material da aula, mas eu estou sempre olhando aqui o nosso chat. Quem quiser fazer comentário, quem quiser abrir o microfone também, fique bem à vontade aí para fazer, tá? Então, eu vou passar aqui para a minha tela
a minha tela principal aqui, né? Do roteiro da aula, né? Eu sempre começo, vocês estão percebendo que existe um padrão, né? Existe um processo que eu tô construindo, tá? E a gente está entrando hoje, né? Na aula passada já foi um pouco disso, mas a gente está entrando hoje no módulo 2, tá? Que é o planejamento estratégico, tá? Então, vou fazer também esse detalhe que eu tinha feito. Eu vou compartilhar a tela aqui, que eu acho que também melhora. Deixa eu voltar aqui agora para compartilhar aquela outra tela. Deixa eu voltar aqui. Eu vou perder esse tempinho aqui até ajustar um pouco, mas compartilhar a tela correta com vocês aqui, porque realmente melhora muito a qualidade. Aqui. Pronto, foi. Tá? Então, como vocês estão vendo aí, né? Módulo 2, planejamento estratégico. Pessoal, essa aula de hoje, né, como todas as outras, na verdade, mas essa aula de hoje ela é muito importante, tá? E é tão importante quanto a aula é que cada um de vocês consigam me acompanhar fazendo as atividades, tá bom? Vocês sempre reclamam muito de aula muito teórica, porque não tem prática, Eu coloquei prática para vocês desde a primeira aula, tá? Então, é muito importante, tá? Quem chegou agora, quem está um pouco atrasado, é normal, tá? Mas é muito importante que vocês deem uma parada e venham para o nível de todo mundo, tá? Venham para o nível que eu estou, para que a gente possa ter uma sequência mais proveitosa para frente. Tá certo? Então, por favor, não deixem de fazer as atividades que foram passadas e vocês vão ver hoje, né, que fazendo a atividade, o entendimento da disciplina vai ficar muito mais fácil, porque eu, de fato, optei por fazer uma atividade, né, dar uma aula muito mais prática do que teórica, não só nesse curso, mas em todos os outros cursos que eu estou dando, né? Inovação e empreendedorismo e avaliação econômica de projetos, eu tenho procurado focar muito na prática, tá? Então, o título da aula hoje, na verdade, é análise SWOT do CPF ao CNPJ, tá? Na aula passada, eu acho que foi o Gabriel que me fez uma pergunta bem interessante até, que eu fiquei pensando até depois, né? Que eu não tivesse passado a visão correta da disciplina e do conteúdo que eu estou dando. Então, o Gabriel perguntou assim, alguma coisa relacionada a gente vai tratar de administração de empresas, tá? Então, eu respondi sim. Eu quero reforçar aqui todos os conceitos, por exemplo, que a gente for trabalhar, principalmente a partir da próxima aula. Esse curso tem um planejamento. Principalmente a partir da próxima aula, eu vou focar mais na administração, vamos dizer assim, de empresas, na administração dos CNPJs. No entanto, essa é uma estratégia que eu já venho usando com algum sucesso nessa disciplina, que na primeira etapa, eu trabalho um pouco da parte de gestão pessoal, gestão da pessoa física, por isso que eu coloquei CPF, tá? Tanto que eu pedi para vocês fazerem um planejamento, eu pedi para vocês pensarem em 5 anos, hoje vai ter a continuidade da atividade. Aquilo ali é um planejamento estratégico pessoal, tá? PEP. Se vocês procurarem na internet, planejamento estratégico pessoal, vocês vão ver que é um pouco do que a gente está construindo aqui. Só que o objetivo, né, principal é a gente aprender os conceitos de gestão e aplicar a qualquer tipo de empresa pública, empresa privada, empresa do terceiro setor, enfim. Tá certo? Então, nunca percam de vista esse paralelo entre o CPF e o CNPJ na gestão. Até porque um CNPJ sempre é um conjunto de CPFs, né? E a partir do momento que a gente consegue administrar o próprio CPF, a gente consegue administrar pessoas, a gente consegue fazer uma boa administração do CNPJ, tá? Então, a análise SWOT, na verdade, é um método de planejamento estratégico que vocês começaram a ver na aula passada e que agora eu estou construindo uma outra etapa com vocês, né? Mais um passo de atividade que vocês vão fazer aqui hoje, vocês vão realmente fazer, tá? Vocês vão aproveitar, por exemplo, quem não fez, quem tiver um pouco atrasado, aproveita o tempo da aula
e esse tempo da aula que eu vou colocar vocês trabalhando e vocês fazem a atividade, tá? Com o apoio meu aqui, pergunta no chat, pergunta no WhatsApp, enfim, tá? Agora, uma coisa que a gente não pode fazer é parar tudo para esperar quem não fez ainda, esperar que quem não fez ainda chegue, tá? Então, vamos seguir, porque o tempo é muito curto, o tempo que a gente tem é muito curto. São poucas aulas de administração. A administração, acho que carecia aí de muito mais aulas do que o número de aulas que a gente tem, mas vamos com o que a gente tem, né? Vamos aprender tudo o que for possível com o que a gente tem. E hoje, né, os tópicos da aula estão aí, o planejamento da aula que eu fiz, né, os objetivos SMART, metas SMART, vocês vão entender, né, não sei se vocês já ouviram falar nisso, coloca aí no chat, né, é até bom porque vocês me dão um feedback. Se já ouviram falar em algum momento de metas SMART, fala para mim aí, para que eu tenha noção, né, do que vocês já sabem, né, eu acho que acredito que tem algumas pessoas aqui que já tenham essa visão. Depois a gente vai fazer sempre é uma coisa que eu sempre recomendo, tanto pessoa física quanto empresas, eu sempre recomendo que a gente faça, antes de começar um planejamento estratégico, que a gente faça um bom brainstorm com reflexão, tá? Brainstorm é o quê? Uma tempestade de ideias, é a gente pensar livre, pensar aberto, pensar sem julgamento. Então, normalmente, quando a gente está construindo uma coisa coletivamente, a gente dá um tempo, coloca a ideia, e deixa as pessoas se manifestarem, deixa a empresa se manifestar, deixa os colaboradores se manifestarem em relação àquele ponto específico. Nessa etapa que eu estou falando, que eu estou chamando de brainstorm, alguns chamam de ideação, que é a hora de ter as ideias, né, de pensar um pouco. Então, primeiro joga as ideias, né, no momento da reflexão, não tem ideia boba, não tem ideia ruim, é a hora de colocar as ideias, e depois a gente para um pouco, faz a reflexão, para aí sim a gente começar um planejamento estratégico, tá? Então, existe uma estratégia para a gente construir um planejamento estratégico. A palavra estratégia é uma palavra fundamental, não só na administração, como em todas as áreas da vida, tá? E aí a gente vai trabalhar um pouco mais detalhadamente hoje. A gente vai trabalhar um pouco nesse brainstorm, né, com reflexão. Vocês vão... eu sei que vocês já fizeram, uma parte da turma já fez a atividade de matriz SWOT, que eu passei na aula passada, de complementar. Eu quero ouvir também vocês, eu vou perguntar daqui a pouco aí quem já fez e quem quiser, fique à vontade para falar, é bom participar, tá? Tô vendo aqui algumas mensagens aqui do chat, está tudo sob controle aqui. O Pedro está dizendo que está sem computador hoje, mas não tem problema, acompanha, segue aí, né? Vamos sempre com o que tem, pessoal, e sempre com o que tem. Se é com o celular que está dando, se só está dando pelo áudio, vamos com o que tem, tá? Porque sempre tem alguma coisa boa a aproveitar, independente da condição. E como eu sempre falo, né, a gente tem outros canais, tem outros momentos, essa é a grande vantagem da EAD, né, do curso online. As aulas estão ficando gravadas, vocês podem assistir essa aula, reassistir depois, assistir pela primeira vez, quem não estiver aqui agora no presencial, no síncrono, né? No presencial não, eu já me acostumei tanto que já estou chamando de presencial aqui, o momento nosso. Tá? Então, vamos aproveitar, né, tudo que a gente tem e as vantagens que a gente tem por estar assim, por estar nessa situação, né? Então, eu vou falar hoje também de uma análise de risco preliminar. Vocês vão começar a trabalhar a parte de gestão de risco, tá? Veja que eu tenho uma forma própria de dar administração, tá? Esse é fruto da minha experiência com gestão, de tudo que eu estudei, e a construção, né, que eu estou fazendo é uma construção realmente própria. Então, tem um tema que é muito importante, que é gestão de risco. Então, quando é que eu trato um pouco de gestão de risco? Até em função do tempo que a gente tem para ver tudo. Eu trato exatamente aqui quando a gente está construindo uma análise SWOT, e vocês vão começar a fazer uma análise de risco hoje, tá claro, de forma bem simplificada, mas é assim que a gente vai trabalhar nesse caso, tá? E o grande objetivo dessa primeira etapa de um planejamento estratégico é o quê? Construir um plano de ação, tá? Então, muitas pessoas perguntam, professor, qual é o método que eu vou fazer um planejamento? Então, tem vários métodos. O método que eu estou dando para vocês é o método mais clássico, mais tradicional que tem, que é a análise SWOT. Tem vários outros métodos, tá? Então, eu preciso escolher escolhi o mais tradicional. Todos os outros são derivados desse, de alguma forma, né? E aprendendo esse, vocês saberão, assim,
terão muita facilidade de aprender todos os outros, tá? Então, o que precisamos, qual é o resultado, na verdade, de um planejamento estratégico? O resultado de um planejamento estratégico sempre é missão, visão e valores, que é o tema da próxima aula, e um plano de ação. Um plano de ação é o quê? Uma relação de atividades. Uma relação de atividades que precisa ser executada para que um determinado objetivo seja atingido, certo? Então, no caso de uma empresa, é uma relação de atividades que deve ser executada pelos seus departamentos, pelos seus parceiros, enfim, tem que definir quem são as pessoas, quem são os atores que vão executar aquela atividade, para que a gente consiga fazer a gestão de cada uma das atividades, ver se está todo mundo fazendo, né, em primeiro lugar, e ver se está sendo feito da forma correta e dessa forma está levando a gente para o resultado. Então, a gente está partindo, você já tem, né, cada um de vocês já definiu um objetivo, vocês definiram vários, né? Eu pedi para vocês definirem um plano de 5 anos em áreas da vida, tá? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, e vocês colocaram lá alguns objetivos, tá? Para quem não tinha nada, agora já tem escrito pelo menos um rascunho de um plano. O que vocês têm agora é um caminho para um plano. Então, começaram ao fazer a atividade, começaram a detalhar um pouquinho mais, e hoje eu vou dar um empurrão aí para vocês continuarem e avançarem no plano de ação de vocês, tá? O método aqui vai ser análise SWOT, mas vocês podem, em outro momento, em outro lugar, vocês vão usar qualquer um. Gerenciando a empresa de vocês, gerenciando a empresa que vocês trabalham, vocês vão trabalhar com consultores, a empresa vai contratar consultoria, ou empresa pública ou privada, e eles vão colocá-los, vamos dizer assim, numa oficina de planejamento estratégico, ou online, ou offline, ou presencialmente mesmo, né? E vocês vão participar de um processo que é parecido com esse que a gente está trabalhando aqui, tá? Em que formato eu vou colocar esse plano de ação? Isso a gente vai deixar para o final. O formato é qualquer um, tá? Então, o importante, nesse caso, é o resultado. E vou no final da aula, dar algumas dicas, né? Falar de referências e sites sobre gestão que pode ser importante, que vocês podem usar. Certo? Então, essa figura, né? Que eu adoro essa figura, né? Em que ponto eu estou, né? Aonde eu estou, aonde eu quero chegar. Isso vale para nós, isso vale para qualquer empresa, tá? Então, o ponto A e o ponto B, tá? É uma metáfora, né, para como eu vou iniciar o caminho para o meu objetivo, e o ponto B é o meu objetivo. Tá? Pode ser, é isso que eu sempre chamo de gestão da jornada, pode ser um grande objetivo, tá? Por exemplo, o grande objetivo da vida, né? Acho que de quase todos é ser feliz. Mas esse objetivo é muito macro, é muito grande. Claro, a gente vai subdividir em coisas que sejam mais palpáveis, e aí a gente vai desenhando pequenas jornadas, micro jornadas, e aí a gente constrói um plano específico para cada uma dessas micro jornadas, que somadas correspondem à jornada maior, né? Então é um método, uma forma de pensar. A primeira parte do processo que vocês vão fazer é bem importante. Vocês já devem ter definido isso, né? Qual o objetivo principal, tá? Vê só, eu na primeira e segunda aula, eu pedi para vocês pensarem num plano de 5 anos. Quem fez introdução à engenharia comigo e está aqui, tá? Alguém fez introdução à engenharia comigo? O pessoal está aqui nessa matéria. Se alguém fez ou introdução à engenharia comigo, ou mesmo ética, tá? Pronto, Pedro fez. Pedro, Raíssa. Então, o que é que eu faço, né? Na primeira aula de introdução à engenharia, eu pergunto, né, quem tem, o que é que vocês vão fazer daqui a 5 anos, 6 anos? Vocês lembram disso? Algum de vocês lembram da pergunta que eu fiz no primeiro ano? Então, o Matias não lembra, enfim. É normal, né? Eu sempre pergunto, pessoal, o que é que vocês querem estar fazendo daqui a 5 anos? Então, a Carolina falou que lembra, né? A Raíssa. Então, quando eu faço aquela pergunta, eu faço com o objetivo de provocá-los, né? Na verdade, de bugá-los, né? Porque muitas pessoas já me perturbaram também com essa pergunta, mas a partir da perturbação inicial,
foi muito importante para mim, porque eu comecei a pensar um pouco mais no longo prazo. Tá? Então, eu tenho certeza, né, que nesse período, nesse mês de aula, tá? Com a atividade que eu passei, quem procurou fazer e que se dedicou um pouco mais à atividade, deu uma travada. Por que trava? Porque como é que eu vou saber o que é que eu quero daqui a 5 anos, se a gente está nessa situação que a gente está agora na pandemia e a gente está vivendo, na verdade, um dia de cada vez. Tá? Só que o exercício de pensar era parte do processo que eu queria e gostaria que vocês tivessem feito neste primeiro mês de aula. Tá? Daqui para frente, tá? Vocês vão fazer o seguinte comigo. O combinado agora é o seguinte. Vamos esquecer os 5 anos e vamos focar só no primeiro. Tá? Eu não vou cobrar nada de vocês daqui para frente em relação ao 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano. Vocês vão focar somente no primeiro. E mais do que isso, na atividade que vocês vão fazer hoje já é assim, tá? Vocês vão focar somente no primeiro ano. E vocês devem lembrar também que nas primeiras aulas eu dividi, por exemplo, em 3 áreas: profissional, financeira e pessoal, que é isso que vocês estão vendo aqui. É isso que vocês estão vendo aqui, né? E eu pedi para que vocês definissem um objetivo, né, um projeto de vocês para cada área dessa, profissional, financeira e pessoal, pelos 5 anos. Tá? Só que agora, tá, vocês podem escolher nessa atividade que eu estou passando hoje para vocês. Então, eu vou deixar até a atividade bem aberta para que cada um de vocês se sinta à vontade fazendo o que estão fazendo. Tá? Eu não quero forçar nada, na verdade eu quero que vocês aprendam administração. Tá? O meu objetivo principal aqui é que vocês aprendam administração. O que vier além, né, a mais, é muito bom e eu espero que vocês consigam muito mais do que simplesmente aprender administração aqui comigo. Tá? Vocês têm a chance aqui de sair da disciplina, basicamente, com um planejamento pessoal bem organizado para 1 ano. Tá? Então eu estou construindo isso para que vocês possam executar depois. Ah, mas eu não quero construir um planejamento pessoal. Eu tenho uma empresa, ou eu estou com a ideia de abrir uma empresa, ou trabalho em alguma empresa e eu queria fazer um exercício com uma empresa e não com uma pessoa física. Tranquilo. Pode pegar a atividade que eu passei, tá? E ao invés de pensar no objetivo da pessoa física, de cada um de vocês, vocês vão pensar o objetivo da pessoa jurídica. Tá? E eu vou tratar um pouquinho desse caso da pessoa jurídica ainda hoje, quando eu estiver dando o exemplo aqui, né, quando eu estiver falando para vocês. E quando vocês caírem na atividade, vocês podem colocar como objetivo o plano estratégico de uma empresa. Se alguém aqui estiver fazendo, eu acredito que tem gente aqui que está fazendo inovação e empreendedorismo comigo, lá a gente tem um projeto de criar um negócio. Então, um negócio, lá eu não vou fazer a matriz SWOT detalhada, a gente não vai fazer o planejamento estratégico da empresa lá, a menos que vocês queiram. Só que todo mundo que está aqui nessa matéria, eu acredito que o Matias, tem alguém aqui além do Matias, pessoal, que está fazendo essa matéria, que está fazendo inovação e empreendedorismo. Quem estiver fazendo essa matéria, inovação e empreendedorismo, pode fazer aqui um planejamento da empresa que está construindo lá, certo? Então eu estou procurando integrar bem assim as disciplinas que eu estou oferecendo esse ano para vocês aí, tá? Então eu vou passar agora para, agora a gente vai para a atividade que eu passei na aula passada. Eu vou abrir aqui o Miro agora, tá? Eu vou abrir o Miro que a gente vai começar, eu vou apresentar uns slides e vou colocar vocês direto numa atividade, certo? Deixa eu mudar aqui a tela. Deixa eu chamar aqui para minha tela principal aqui. Pronto. Então, o que é? Seguindo aquela sequência que eu coloquei lá no começo, tá? A gente vai chegar daqui a pouco na atividade que vocês já fizeram, tá? Que boa parte de vocês já fizeram. Inclusive, já teve gente tirando dúvida comigo no mesmo dia da aula e significa que vocês estão respondendo bem aí a atividade. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver se melhora um pouco a visualização aqui. Eu acho que vocês estão vendo a tela errada aqui ainda. Deixa eu ver aqui. É porque eu compartilhei a tela, eu tenho que
eu tenho que compartilhar agora outra tela para que vocês vejam com mais qualidade aqui. Então, deixa eu voltar aqui no Zoom. Eu tenho que interromper o compartilhamento agora dessa tela. Tenho que mudar o compartilhamento aqui. Novo compartilhamento. Vem para essa aqui. Agora sim. Pronto, agora sim. Agora vocês estão vendo a mesma tela que eu, né? Então, deixa eu tirar também essa parte daqui para não atrapalhar. Então, vocês estão vendo aí, né? Antes de colocá-los na atividade, eu tenho somente 5 slides, um para cada letra, dessa que está aí na tela, e esse alvo aí, né? As metas, na verdade, metas. E a gente vai trabalhar, é muito, muito importante, em administração, tá? Que a gente defina objetivos SMART, metas SMART, tá? Por quê? À medida que eu for explicando o que é cada letra, vocês vão entender, certo? Então, a gente tem aí o SMART de específico, né? Naturalmente que cada letra dessa representa a palavra em inglês, né? Cada letra dessa representa uma palavra que implementadas, vamos dizer assim, num planejamento empresarial, num planejamento pessoal, leva a gente muito mais rápido para o objetivo, tá? Então, o específico, esse S aí, né? O S é de specific, né? É específico. Ou seja, é muito importante que o objetivo que vocês definam, que uma empresa defina, seja específico para que todos tenham clareza em relação ao que se deseja. Saiba exatamente o que é para fazer. Saiba exatamente qual é o objetivo. No caso de uma empresa, qual o objetivo da empresa? Por que a empresa existe? Tá? Por que a empresa existe? Então, se você trabalha numa empresa, ou se você tem uma empresa, a empresa tem uma razão de existir, tem um objetivo maior. E qual é esse objetivo? Esse objetivo precisa ser específico, para que todo mundo na empresa, que a gente consiga comunicar a empresa toda qual é o nosso objetivo, o que é que a gente quer. Tá? Então, eu tenho procurado, né, na nossa disciplina aqui, ser o mais claro possível. Clareza é uma coisa assim que a gente precisa, porque não fica dúvida em relação à atividade que precisa ser feita, tá? Então, claro que em alguns momentos eu talvez acabe me atrapalhando um pouco na explicação, que vocês não entendam alguma coisa que eu fale, por favor, interrompam. Ou caso não queiram interromper, enchem um saco lá no Zap, mandem mensagem para mim, professor, eu não entendi isso, o que é para fazer, então, porque é parte da minha missão, né? É tirar todas as dúvidas de vocês e as atividades precisam estar claras. Veja que eu estou dando um exemplo específico da disciplina de administração, mas isso vale numa empresa. Imagina uma empresa ou você liderando um grupo onde você explica o que você quer e o grupo não entende qual é o objetivo, tá? Evidentemente que tem objetivos maiores, né, macro, e tem objetivos que são menores, na verdade, mas a gente vai tratar um pouco disso mais adiante. Então, a primeira coisa, específico, tá? A segunda coisa, deixa eu botar aqui no modo visualização. A segunda coisa é preciso que o objetivo seja mensurável, tá? Mensurável. Criar objetivos mensuráveis. À medida que eu estou falando, tá? Como vocês estão com o computador aí, vocês podem ir olhando para a cara dos objetivos que vocês colocaram, né? Em cada uma das áreas da vida, no financeiro, no pessoal e no profissional, e olha se aquele objetivo, se o objetivo que vocês colocaram, se ele é específico e se ele é mensurável, tá? Para que a gente possa medir. Para que a gente possa medir e quando chegar no prazo final do objetivo, a gente diga assim, eu consegui. Tá aqui, ó, eu medi e eu consegui. Tá? Então, não se pode gerenciar o que não se pode medir. Tá? Isso é uma frase clássica assim, da administração. Então, a gente trabalha sempre em gestão de resultado com esse lema, tá? De medir sempre. E no caso específico de vocês, é diferente dar essa disciplina para alunos de engenharia, porque vocês têm muitas facilidades com números, com planilhas, com dados, com cálculo, estatística. Então,
E a administração, na verdade, ela é uma ciência social aplicada, tá? Então, quando a gente trabalha e a gente começa a entender um pouco, né, das questões mais abstratas ligadas à administração, a minha parte final do curso ela é muito voltada para a liderança, né, para a gestão de conflito, que é uma parte bem mais, vamos dizer assim, humana do processo. Nessa fase inicial, a gente trabalha especificamente com gestão de resultado, tá? E é muito importante que a gente meça. E a gente tem muitas coisas assim para medir. A aula hoje que eu vou dar daqui a pouquinho aqui, a avaliação econômica de projetos, é uma matéria também muito interessante que ela acabou ficando como matéria eletiva das engenharias todas, ela era obrigatória só para o petróleo, e agora ela é eletiva para todo mundo. E a aula, quando eu terminar essa aula, eu vou tratar fundamentalmente de dados, números, para que a gente possa fazer uma avaliação econômica de projetos correta, o mais específica possível, tá? Então, muitas coisas que precisam ser medidas, tá? Então, tanto mais vocês consigam definir objetivos mensuráveis, mais fácil vai ser a gestão do processo. Então, passando agora mais uma, a gente tem aí agora o A, né? O A de atingível, alcançável. Também muito importante, tá? Eu até coloquei assim, isso aí foi uma coisa minha mesmo, eu mostrei para vocês lá no comecinho do curso, falei do livro Princípios, do Rei Dalio, e eu coloquei aquela questão das metas audaciosas, para a gente pensar grande, né? Pensar grande, mas eu até coloquei metas A2, né? Audaciosas e atingíveis, tá? Por quê? A gente pensa grande, mas a gente pensa grande de forma que nós, como equipe, consigamos chegar, tá? Porque se a gente estabelece metas que são além da capacidade nossa de executar, fora da realidade, a gente vai acabar se desestimulando, não tem motivação no caminho. Motivação somente não leva ninguém a lugar nenhum, tá? Porque a pessoa acorda todo dia, pode acordar todo dia motivado, mas pode não fazer nada todo dia. É preciso ter motivação e trabalho o tempo todo. Mas a motivação, ela é essencial para o trabalho. Então, uma coisa puxa a outra. Então, é fundamental, né, que vocês, quando estiverem pensando nas metas que vocês estão pensando para vocês, no caso de pessoa física, pensar em coisas que sejam audaciosas, mas que sejam atingíveis, no prazo especificado, tá? No caso de empresa, vale o mesmo raciocínio, né? Tem uma empresa, então eu preciso colocar uma meta para o ano que vem, para daqui a 2 anos, em que eu consiga conversar com as pessoas da minha equipe, né? E mostrar a elas que a meta que está estabelecida, que nós estabelecemos muitas vezes junto, é uma meta atingível, tá? Porque isso também faz parte do processo de liderança. Se você não conseguir, por exemplo, comunicar a sua equipe, a equipe que está trabalhando contigo num determinado projeto, tá? Qual é a meta, tá? E mostrar que esse objetivo ele é alcançável, que ele é atingível, as pessoas vão se desestimular, tá? E não vão chegar lá, tá? Então, um outro ponto também que também tem muito a ver com motivação é se estabelecer metas que sejam relevantes. Esse R aí é de relevante, tá? Além de audaciosas e atingíveis, os objetivos e as metas precisam ser relevantes para manter a motivação, tá? Tem uma forma, né? Uma das palestras que eu assisti do Silvio Meira, né? Ele fala o que é relevante, ele diferencia o que é relevante do que é importante. São coisas, vamos dizer assim, distintas. E nessa definição que ele coloca numa palestra que tem muito boa, né, que tá disponível até na internet, eu recomendo a vocês lá no Café Filosófico, tá? Vocês vão procurar no YouTube, Silvio Meira, Café Filosófico, então tem uma palestra muito legal onde ele fala sobre isso. Então, a diferença entre relevância e importância. O que é importante é importante para mim, tá? E o que é relevante para o todo, para a sociedade como um todo, tá? Então, é claro, isso é uma definição que depende do referencial, depende do ponto de vista, mas é uma definição que pode nos ajudar a conduzir dentro de um grupo, dentro de uma empresa, para que a gente busque, vamos dizer assim, objetivos que sejam relevantes para a sociedade, tá? Eu estou adiantando um pouquinho esse assunto de relevância. Ele vai voltar com tudo na próxima aula, quando a gente falar de missão
visão, valores e de propósito, tá? Mas hoje a pauta aqui, a nossa conversa aqui é outra. Então, um objetivo precisa ser relevante, tá? E por fim, um objetivo que ele é execuível num determinado período de tempo, tá? Ele é factível em um determinado em um tempo claro, tá? De novo, clareza. É para fazer isso em quanto tempo? É para fazer isso em um dia? É para fazer isso em um mês, em um ano ou em uma década, tá? Por quê? Porque, em tese, a gente trabalhando com gestão, a gente sempre trabalha com ações que sejam alcançáveis, tá? Atingíveis. Só que, se a gente não determinar um tempo e a gente cobrar esse tempo de quem está executando a tarefa, tá? Quando eu falo de quem está executando, pode ser uma pessoa, pode ser um setor, pode ser uma filial de uma grande empresa. Então, qual é o tempo? Porque num tempo infinito, em tese, toda ação, toda atividade especificada, ela é factível. Ou seja, o tempo é uma peça fundamental no processo de gestão. As nossas metas precisam ter um tempo e nós, enquanto pessoas, gerenciando times, a gente precisa deixar claro para todo mundo que existe um tempo e que as coisas precisam ser executadas naquele tempo, tá? No caso específico nosso, a gente tem um tempo limitado para dar essa disciplina, como eu já falei. Então, a gente vai se encontrar aqui durante 4 meses, tá? Uma vez por semana, onde eu preciso colocar o conteúdo todo certinho para vocês de administração, certo? Então, existe um tempo. Quando terminar esse período, acabou a disciplina. Acabou, vamos dizer assim, aquela oportunidade específica de aprender administração. Ou seja, cada coisa tem um tempo específico para fazer, tá? Então, só reforçando aqui, quem ainda não fez as atividades nesse mês, no mês que passou, corram atrás, porque vai valer a pena chegar no final com um trabalho que vocês próprios, cada um de vocês vai olhar para trás assim e vai dizer assim, rapaz, eu fiz isso tudo durante uma disciplina. É isso que eu quero construir com vocês, tá? E é isso que a gente vai fazer agora. Pessoal, alguém tem alguma dúvida em relação a as questões que eu coloquei aqui, de objetivos SMART? Enfim, veja que eu perceba que eu pedi para vocês definirem o objetivo e depois eu apareci com essa definição aí de objetivos SMART, tá? Isso tem uma razão de ser também e eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Coloca aí no bate-papo aí, querem fazer alguma pergunta, algum comentário, podem abrir o microfone. Tranquilo? E aí, pessoal, estão me ouvindo? Tá tranquilo aí, todo mundo? Deixa eu ver aqui, Danilo entrou agora aqui, mais um. Enfim. Então, o que a gente vai fazer agora? Vocês estão percebendo, né? Vocês estão percebendo aí, sem dúvidas por enquanto. Obrigado, Pedro. Pessoal, é bom que vocês me deem um feedback agora, que, assim, é bom um feedback sempre aí em relação ao que eu tô falando aqui, porque eu sei que vocês estão ouvindo, né? É importante que vocês estejam aí ouvindo e que eu não termine a aula e, de repente, tenha tido algum problema técnico aqui de som ou imagem ter falhado. Então, pessoal, como vocês estão vendo aí, a gente está no Miro, tá certo? Estamos dentro da plataforma. Eu estou dando essa aula de dentro da plataforma Miro. Eu vou pegar e vou fazer isso agora com vocês aqui, ó. Eu vou diminuir aqui um pouco a minha tela, tá certo? Eu vou diminuir aqui, vou dar um zoom menos aqui, tá? Vou tirar do modo frames e vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu ir aqui para os meus boards. Então, vocês estão vendo aí, na verdade, todos os boards. Aí aqui eu estou entrando num board específico, tá? Só que o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui este board em específico e vou copiar, eu vou compartilhar esse board, tá? Veja só, quem não fizer as atividades, quem não tentar fazer usando o Miro, vai deixar de aprender também essa ferramenta, tá? Então eu vou copiar aqui
o link do convite e vou colocar aqui no nosso bate-papo aqui. Tá? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui o bate-papo. Deixa eu ver aqui. Bate-papo. Pessoal, tem um link aí no bate-papo, certo? Eu copiei o link e esse link aí está com a possibilidade de edição por vocês, tá? Então, cada um de vocês já tem um board criado individualmente e compartilhado comigo, tá? Então, ó, vou só fechar isso aqui agora, tá? Então, o que vocês estão vendo aqui na tela, ó, eu vou ler alguns aqui, aqui, ó. Esse aqui, que eu estou apontando aqui, Breno, Lucas Rocha, Alexia, Alisson, Isabela, Gabriel Torres, Renato Ramos, enfim. Então, todas as pessoas que têm um board que compartilharam comigo estão aqui. Então, eu posso entrar em qualquer board específico de vocês. O que é que, quem não tem ainda, por favor, pode fazer agora, ó, clica aqui, New Board, tá? Espero que todo mundo esteja com acesso, New Board, e cria um board ADM, hashtag 03, hífen, o nome, para ficar fácil para que eu identifique, certo? Então, essa é a atividade para quem não tem o board ainda. Para quem tem o board, o que é que vocês vão fazer aí, pessoal, agora, tá? Entrar nesse link, já tem gente aí, eu estou vendo o nome de todo mundo aí, Pedro Igor, Raíssa, Carlos, enfim. O que é que vocês vão fazer? Tá? Vocês vão fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar aqui, deixa eu ver aqui, eu estou meio... Agora, deixa eu ver aqui, curioso, deixa eu abrir. Eu vou abrir o board aqui no próprio browser, que fica mais fácil. É que eu estava usando a aplicação, que eu baixei e instalei o Miro no meu computador, tá? E eu acho um pouco melhor usar diretamente aqui pelo browser. Então eu estou vendo aqui, agora sim. Agora sim, eu vou compartilhar a tela porque fica melhor de novo aquele mesmo esquema aqui com vocês aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Só um minuto. Deixa eu voltar aqui com... Pronto, então vocês estão vendo aí a minha tela, tá? Só lembrando, para ir para a região que eu tô, para vocês ficarem na mesma área que eu tô, é só clicar aqui na minha foto aqui e aí vai ter na sua tela a mesma coisa que eu tô vendo, tá? Então, o que é que vocês vão fazer? Ó? Todo mundo pode vir aqui nessa setinha, select aqui nessa setinha que eu tô aqui do lado, tá? Ó, aqui em cima de mim aqui, ó. Para ver lá em cima aqui. Vem na setinha, muda o modo, coloca o módulo de seleção e seleciona assim, ó. Aperta o mouse e seleciona tudo, tá? Pode selecionar tudo até embaixo. Vê que tem a aula toda aqui embaixo, tá? Ó. Então, se eu fizer isso, eu selecionei tudo. Aí faz o quê? Depois que seleciona tudo, dá um Ctrl C. Copia. Copia tudo, dá um Ctrl C e vai para o seu board em específico, tá? Vai para o seu board e lá no seu board faz um Ctrl V. Fazendo isso, vocês vão estar copiando toda a aula de hoje para dentro do board privado de cada um de vocês. Tá? É o primeiro passo que vocês precisam fazer para que vocês consigam fazer a atividade a partir de agora. Tá bom? Todo mundo entendeu, pessoal? Pessoal, licença, desculpa atrapalhar. Não? É para colocar, no caso, selecionar tudo isso aí e colocar naquele plano de 5 anos? Veja,
aquele board ali não é o plano de 5 anos, ali é o seu quadro, tá? No quadro tem o seu plano de 5 anos, não é isso? Além daquele plano de 5 anos que já está lá, você vai copiar tudo que está aí nessa tela e vai levar para lá. Respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, é para levar para o plano de 5 anos. É tudo junto, para que todo mundo fique com todas as atividades juntas, tá? Então, Ctrl+C em tudo que está aí, Ctrl+V na área de trabalho. Ok, professor, obrigada. Nada. Então, pessoal, eu sei que vai ter gente que vai ter dificuldade no uso do Miro, mas a forma de superar essa dificuldade é usando, tentando, errando, fazendo como eu estou fazendo com vocês aqui o tempo todo, tá? Há 2 meses eu não sabia usar nada aqui dessa ferramenta e com o exercício, né, a coisa está melhorando. Não está ainda o ideal não, mas está indo, está indo. Eu tô sem acesso ainda ao meu board, mas não. Quem está falando, Matheus? Matheus, eu vou colocar aqui o pessoal para fazer a atividade agora e eu já falo com você. Deixa eu voltar aqui. Eu vou continuar aqui, pessoal, já para passar a atividade e vocês irem fazer, que ainda tem aí uma meia horinha aí para a gente trabalhar, tá? Vou voltar aqui, ó, no... O que é que vocês vão fazer? O tempo da aula vai ser curto, tá? Mas, pelo menos para definir a atividade, eu vou conseguir definir com clareza a atividade que vocês têm que fazer. Tá todo mundo vendo esse quadro que está aqui, né? Então, se vocês puderem clicar aqui no meu rosto, aqui em cima, né, no Miro, vai vir todo mundo para a mesma tela que eu. Por exemplo, o Pedro Igor está aqui. Aí agora está o Matias, assim, eu estou vendo quem está vindo, ó. Júnior, apareceu aqui, ó, setinha preta aqui é o Júnior. Pronto, todo mundo chegando agora, exato, beleza, vem todo mundo para cá, pessoal, porque facilita a leitura. Vocês podem não tá lendo tão bem pela tela diretamente, mas vocês estão dentro do board. A primeira coisa, definição do ponto B. Veja que tem 6 passos claros, tá? 6 passos claros, específicos, tá? Smart, tá certo? Então, veja que aqui eu coloquei o quê? Ó? Definição do ponto B, objetivo principal. Escreva aqui o seu objetivo principal com clareza. Vocês vão escrever, tá? Cada um no seu board, qual é o objetivo principal de vocês. Dentre aquelas áreas, escolhe apenas um, pessoal. Eu sei que lá vai ter 3 áreas, pessoal, profissional e financeira. Vocês vão escolher apenas um grande objetivo para um ano, tá certo? E você pega esse objetivo em específico e coloca aqui. Perceba o valor dessa atividade, tá? Eu não vou pedir para vocês prepararem um plano para todos os objetivos. Mas depois que vocês aprenderem a fazer para um objetivo, vocês vão conseguir fazer para todos os outros objetivos. Ou seja, se algum de vocês fizer para um e quiser fazer para mais de um objetivo, faz. Mas aqui na disciplina, pelo menos um tem que ser feito, tá? Então, vai escrever aqui, né? Escreva aqui o seu objetivo principal. Depois que todo mundo já copiou e colou e levou para o seu board, não vai escrever aqui. Aqui, esse board é o meu, né? Vai escrever lá no board de vocês, tá? De novo, vai extrair um dos objetivos daquele plano que vocês já fizeram. Segundo, bem importante, ponto 2 aqui, eu estou no ponto 2. Definição do prazo para atingir este objetivo. Escreva aqui o prazo para alcançar esse objetivo. Então, vocês podem ter um plano de médio prazo para 5 anos, que eu provoquei vocês a fazerem, mas o prazo que vocês vão colocar aí, na verdade, é 1 ano, tá? É 1 ano. Mas deixa eu refazer aqui. Vocês podem até, pessoal, ter um objetivo de 5 anos, tá certo? O meu prazo para esse objetivo macro é 5 anos. Só que o professor está pedindo para eu focar somente no primeiro ano. Então, o que você vai colocar aqui é o prazo. Na verdade, todo mundo aqui vai colocar o mesmo prazo, que é 1 ano. Tá? Se algum de vocês quiser fazer alguma coisa diferente, quiser minha orientação, a minha ajuda, pode fazer no board como quiser. Isso aqui é uma orientação.
vocês são engenheiros, todos bastante inteligentes, pode pensar, pode criar variação, pode fazer coisas diferentes do que está aqui. Não é exatamente o que eu estou pedindo, tá? Agora, claro, se for mudar muito, se for mexer muito, me pergunta e para que eu possa ajudar você nesse sentido. Veja que eu coloquei aqui, tá, pessoal? A definição, essa definição de cima, desculpa, eu cometi um erro aqui na explicação para vocês. Eu separei diferente. Aqui em cima, o objetivo, vocês podem dizer assim, olha, o meu objetivo é atingir isso em 3 anos, em 4 anos ou em 5 anos. Então, o item 3 é a definição do prazo do planejamento, tá? Em cima vocês podem colocar 4 anos, 5 anos, 3 anos. Mas esse aqui de baixo, esse sim, é de 1 ano, tá? Ou seja, a gente tem um plano de médio prazo e a gente tá construindo aqui um plano de 1 ano, certo? Então, o quarto ponto, o quarto ponto é o ponto principal. Inclusive, vocês já fizeram um pouco esse exercício já que eu pedi na aula passada. Mas agora estão fazendo de forma mais estruturada, tá? Então, vamos lá. Definição do ponto A. As condições iniciais, tá? A gente vai trabalhar com ambiente externo e externo. Eu falei na aula passada e está explicado aí no board aí embaixo. Ambiente interno primeiro. Olhar para dentro. Para dentro de quem? Para dentro de você mesmo, se for o caso do pessoal, e para dentro da organização, da empresa, se for um planejamento empresarial. Tá? E aí, o que é que vocês vão fazer? Percebam que eu coloquei aqui habilidades, networking, conhecimento, recursos financeiros, experiências, recursos materiais e infraestrutura. Tá? O que é que vocês vão fazer? Se vocês clicarem aqui, ó, eu estou clicando aqui em ponto forte, tá bom? Então, eu vou colocar aqui ponto forte. Se vocês clicarem em ponto forte aqui, opa, deu um probleminha aqui. Deixa eu voltar aqui. Cliquei aqui em ponto forte. Tab cria outra. Se clicar em cima da célula e der um tab, ele abre outro campo. Então, ponto forte em relação a habilidades. Aí, colocar assim, vou colocar uma habilidade. Uso de tecnologia. É uma habilidade, vamos dizer assim, que eu tenho. Vou pegar um exemplo. Então, isso é um ponto forte meu, tá? Veja, o que é importante aqui, pessoal, está escrito aqui, tá? É importante que vocês leiam o que eu escrevi, tá? Habilidades, conhecimento, experiência, network, recursos financeiros e recursos materiais. É geral? Não. São habilidades, conhecimento, experiência, network, recurso financeiro e recursos materiais que sejam importantes para o objetivo definido, tá? Eu posso ter uma habilidade, por exemplo, que ela não me sirva para quase nada no plano que eu tracei. Tá? Ou seja, essas habilidades vão servir para vocês quando vocês forem falar em outro contexto. O que eu estou aqui é para o objetivo, tá? Quais são as habilidades que eu tenho que são pontos fortes para o objetivo? Eu botei aqui, vamos lá, sei lá, vou colocar aqui, me transformar num professor online, tá? Então, um ponto forte que eu tenho, uso de tecnologia, tá? Eu vou listar mais de um nesse objetivo específico que eu coloquei para vocês. Um ponto fraco, eu vou colocar aqui, desconhecimento, vou dar falta de habilidade com plataformas online. Eu estou dando um exemplo, tá? Então, para esse objetivo que eu defini, eu tenho uma coisa que é um ponto forte e eu tenho um ponto fraco que vai me atrapalhar no caminho. Tá? Então, acho que pessoal, todo mundo entendeu bem aí que cada habilidade, cada conhecimento, cada experiência, recursos financeiros e network são para o objetivo, não são gerais. Tá certo? Então, por que eu falei que é um brainstorm? Porque tem que parar depois da aula, pensar quais são as habilidades que eu tenho para esse objetivo. Quais são as habilidades que eu não tenho e que seriam importantes para esse objetivo. Tá? Quais são os conhecimentos que eu tenho
em quais são os meus pontos fortes em termos de conhecimento para atingir aqueles objetivos. Quais são os meus pontos fracos que se eu tivesse, facilitaria muito o meu caminho até o objetivo. Então, eu gastaria, pessoal, um tempo aí, pelo menos 1h30, 2 horas. Esse tipo de atividade pode se levar até uma semana fazendo, pensando, entra, coloca algum ponto forte, depois vai lembrar de outros. É um brainstorming. Eu separei aqui, ó, nos quadros laterais, tá vendo? Ó, aqui vocês vão trabalhar somente habilidades, tá certo? Vou colocar aqui, ó, pontos fortes. Você vai colocar aqui tab, habilidade 1. Tô dando um exemplo aqui. Habilidade 2. Habilidade 3. Quantas? Quantas quiser. Livre. Depois ordena e aí você naturalmente vai falar primeiro das que são mais importantes. Tá? Naturalmente você acaba fazendo ordenado. E quais são os pontos fracos? Vamos dizer assim, vou colocar assim, falta de habilidade, né? Aqui é falta de habilidade importante 1, tá? É muito importante aqui isso aqui para o reconhecimento das nossas limitações em relação ao que a gente precisaria ter para chegar no objetivo que a gente quer, tá? Então, acho que todos entenderam aí, pessoal. Todos entenderam? Então aqui tem, ó, fazer isso para habilidades, fazer isso para experiência, fazer isso para conhecimento, tá? Fazer isso para networking, tá explicadinho aí em cima de cada coisa. Para esse objetivo meu, tá? Qual é o networking que é importante que eu já tenho, tá? Quem são as empresas parceiras que podem ser minhas parceiras nesse projeto, se for um projeto empresarial? Quais são os colegas, quais são os professores, quais são as pessoas-chave no meu network para o meu objetivo, para esse objetivo específico, tá? Repetindo aqui mais uma vez, não é o networking geral, é o networking apropriado, adequado para aquele objetivo específico, tá? Então, pessoal, essa primeira etapa aqui é isso, tá? Repetindo, deixa eu voltar aqui. Então, tem aí alguns slides, né? E aí sim, tá? Aí, veja que é um processo interativo. Eu joguei vocês na aula passada para pensar numa situação de uma forma até meio desestruturada. E agora, fazendo essa atividade dessa forma, vocês vão estar pensando de forma um pouco mais estruturada. E quem começou o trabalho no começo do curso já está com a coisa bem mais sedimentada, né? Então, aqui, ó. Já indo para a matriz de SWOT, fatores externos. São todos os eventos que acontecem no ambiente externo. Percebam que até aqui a gente trabalhou com fatores internos, tá? Eu vou até colocar aqui, eu vou mudar de posição aqui, eu vou colocar isso aqui para baixo e vou colocar os fatores internos para cima. Primeiro a gente faz essa análise interna que vocês vão estar fazendo e depois os fatores externos. São todos os eventos que acontecem no ambiente externo que você não tem o poder específico de mudar, tá? Então, basicamente, a matriz SWOT, que a gente já viu na aula passada, e eu estou repetindo aqui, ó, é essa matriz aqui, né? Acho que alguém tirou do lugar sem querer, mas não tem problema. Deixa eu ver se eu consigo voltar com ela para o lugar aqui. Só que aí eu acho que vai voltar tudo. Eu vou pegar somente essa parte aqui. Eu vou pegar somente... Deixa eu ver aqui. Opa, peguei. Aqui. Voltei ela para o lugar. Tá? Então, o que é? Aquele exercício, pessoal, que está aqui em cima, que vocês estão fazendo em termos de mapa mental, vai facilitar a construção disso aqui, ó. Quando vocês vierem para forças externas, para colocar esses post-its que eu orientei aqui na aula passada, quais são, o que é que pode ser considerado força externa? Tudo que vocês construíram no mapa mental e que seja relevante para o objetivo, tá? Isso que está aqui foi um exemplo específico que eu coloquei na aula passada, né? Que eu expliquei na aula passada. Só que isso tudo vai sair porque agora vocês vão escolher somente um objetivo para um ano e vão preencher aquilo que a gente acabou de explicar
e depois vão trazer para cá, em post-it, quais são as forças, quais são as fraquezas, tá? Da forma como eu orientei vocês a fazer, vocês de lá já vão sair com coisas que vocês... que é ponto forte e ponto fraco de vocês. Vai estar com isso aqui montado. Em relação a oportunidades e ameaças, vocês vão ter que trabalhar e pensar, para esse objetivo que eu tenho, o que é uma oportunidade? O que é que está acontecendo no ambiente externo e que pode me alavancar no sentido do objetivo que eu tenho? O que é uma ameaça? O que é uma ameaça? Então, você vai listar oportunidades e ameaças para o objetivo. Tá? Na aula passada, eu dei um exemplo aqui em relação a esse primeiro quadrante. Tá? E, se não me engano, foi a Isadora que me fez uma pergunta no WhatsApp, perguntando que não conseguiu entender bem, não conseguiu fazer, por exemplo, as atividades que estariam do lado de cá, por exemplo, as ameaças. Como é que eu vou cruzar uma ameaça, tá? Uma ameaça, por exemplo, eu vou colocar aqui, tá? Para qualquer objetivo hoje, né? Para quase todo objetivo, uma coisa que pode ser considerada ameaça é a pandemia, tá? Então, eu vou pegar aqui, eu vou pegar aquele mesmo exemplo que eu dei do meu objetivo, tipo, eu quero me transformar num professor online, tá? Então, o que é que eu tenho, né? Vou pegar aqui, a pandemia, ela é uma ameaça, na verdade, ela pode ser considerada uma ameaça e pode ser considerada uma oportunidade também, tá? Isso acontece, alguma coisa pode aparecer aqui e pode aparecer do lado de oportunidade também, tá? Observe que a definição até do objetivo de me transformar no professor online, né? Ela foi promovida e provocada também por uma coisa que seria uma ameaça. Por quê? De repente a gente fica numa situação que não tem mais aula presencial. Logo, eu vou ter que dar aula como? Online. Né? Então, muitas ações a gente já teve que fazer. A gente já teve que fazer por conta da pandemia. Então, quando eu venho para esse lado de cá, eu vou pensar assim, aqui eu vou cruzar ameaça com força. O que é que, por exemplo, trabalho em equipe, que é uma força que eu tenho, tá? Diante da ameaça da pandemia, o que é que eu posso, com essa força, conter aquela ameaça? Tá? Então, eu vou colocar aqui uma coisa. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, procurar uma ação específica, tá? Observem que a ação que você vai listar, plano de ação começa com verbo. Eu vou colocar aqui, procurar plataformas de trabalho, procurar plataformas eficientes de trabalho colaborativo, tá? Colaborativo. E remoto, né? E remoto porque a pandemia não deixa a gente sair de casa. Então, aqui, um exemplo. O Miro, que a gente está usando. Outras ferramentas. O Teams. Google Meet. O que mais que a gente usa? Porque a gente está nessa condição. Então, aqui, enfim. Acho que vocês entenderam aqui essa parte, ó. Então, eu coloquei aqui. Essa ação é uma ação que, diante dessa ameaça, e diante da minha facilidade de trabalho em equipe, eu posso usar o trabalho em equipe se eu conseguir uma plataforma e eu tenho uma liderança boa sobre o time, então eu vou conseguir trabalhar com eles de forma colaborativa, mesmo se aquela ameaça vier. Ou seja, aquilo não é um risco para o meu projeto. Ok, pessoal? Então, e aí, vocês vão listar, vão cruzar tudo que primeiro tem que preencher. Força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Primeiro preenche, pessoal, fatores externos e fatores internos. E aí para um pouco, para pensar, cruzando, tá? Cruzando uma com a outra aqui, quais são as atividades que eu posso fazer para maximizar a minha força, para usando uma força que eu tenho, aproveitar uma oportunidade, tá? E aí, eu vou passar agora, tá, para outra parte da atividade, que é essa parte aqui de análise de risco. Pessoal, essa parte aqui, ela é muito, muito importante, tá? Até o Valmir chegou numa das aulas minhas lá, do professor Valmir, chegou numa das aulas minhas lá no YouTube,
e deixou o comentário de que ele meio que pratica a análise de SWOT diariamente, tá? Porque você começa a... Depois que você entende o conceito, você começa a usar praticamente no seu dia a dia, e não somente num trabalho da disciplina de administração. Qual é a atividade que vocês vão fazer para entender ainda melhor isso, tá? É o que eu falei para vocês. Vocês vão trabalhar agora nessa atividade, não agora exatamente, eu estou explicando a atividade, né, para vocês. Análise de risco. Para cada ameaça que você conseguiu enxergar até aqui, ou seja, para cada post-it que entrar aqui, ó, eu vou colocar aqui mais post-its, tá? Ó, aqui vocês podem enxergar um monte de ameaça, né? Então, tanto mais medo a gente tenha das coisas, mais ameaça a gente vai enxergar, tá? Então, coloca as ameaças aqui. E aí vai fazer o quê? Vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui algumas ameaças que são um tanto comuns para diversos objetivos. Vou colocar aqui crise econômica. Tá? Crise econômica. Vou colocar aqui uma coisa que pode... veja, crise econômica é uma ameaça, é uma coisa externa. Você não tem possibilidade, a sua empresa não tem possibilidade, vamos dizer assim, de resolver a crise. Tá? Eu não tenho dinheiro, a gente não tem dinheiro para executar. Veja, não temos recursos financeiros para executar. Tá? Veja que eu estou pegando esse exemplo. Um é crise econômica é externa. Outra é vamos dizer assim, uma crise econômica nossa, interna, minha ou da empresa que eu faço parte. Não ter dinheiro para executar é interno, crise econômica é externa. Tá? Aí, pessoal, voltando para o risco, aí a gente vai pegar, ó, colocar aqui, para cada ameaça ao meu projeto, tá? Eu vou... É por isso que é bom usar os post-its, porque copia, cola e traz para cá. Pandemia, crise econômica, enfim, vão aparecer aqui outras ameaças que vocês vão trazer daqui para cá, tá? Como eu estou fazendo. E aqui do lado, o que é que vocês vão fazer? Um texto aqui, ó. Eu vou colocar um texto aqui. Aí vocês vão pensar, enquanto empresa ou o projeto pessoal de vocês, crise econômica, quais são? Vocês vão pensar em lista de 1 a 3 ações que você pode executar para mitigar. Mitigar é reduzir o impacto da ameaça sobre você ou sobre sua empresa, na verdade, sobre o seu objetivo. Tá certo? E aí vocês vão conscientemente, né, parar e pensar. Deixa eu voltar para cá. Aqui, ó, para cada ameaça, eu tô fazendo aqui em tempo de execução aqui, né? Aqui, ó. Ação 1, tá? Ação, opa, mexi aqui sem querer. Ação 1, ó. Ação 2. Dois. Três. Estou colocando aqui. Eu estou fazendo aqui, ó. Vou aumentar aqui, vou mudar a cor. Então, o uso do Miro vocês vão aprendendo aí com o tempo, né? Então, aqui. Ó. Colocar bold aqui, tem a opção. Então, pronto. Veja, para cada ameaça, aqui desse lado, pessoal, a gente não vai nem pensar no cruzamento das coisas. Se quiser pensar, pode também, mas 3 ações que eu possa fazer para atenuar aquela ameaça. Tá? Ou seja, vocês vão sair dessa atividade com uma lista de ações aqui, ó. Aqui pode ter 3, 4, 5, voltando para esse quadrante, tá? Se vocês escreverem 5 ações que cruzam força interna de vocês com oportunidade, vocês têm 5 ações que a gente diz que as ações são ações ofensivas. É uma estratégia ofensiva. O que é? Eu vou pegar a força maior que eu tenho e aproveitar
e colocar todo esse esforço nessa oportunidade. E aí, essas ações aqui são ações, vamos dizer assim, um pouco mais arrojadas. Eu vou sair dessa ação, desse quadrante, para esse quadrante aqui, para o último quadrante, que é o mais complexo. Por quê? Quando a gente cruza aqui, a gente está cruzando ameaça, que é tipo, o que é que pode acontecer e que me atrapalha o objetivo, com as nossas fraquezas. Ou seja, aqui são ações que eu vou precisar executar, porque se vier uma crise e bater assim num dos meus pontos fracos, o que é que eu vou fazer se isso acontecer? Qual é a alternativa para que a empresa não quebre, para que o projeto não pare, ou para que o meu objetivo não seja totalmente interrompido em função desses dois acontecimentos, tá? Então, pensar dessa forma, pessoal, pensar de forma estruturada, tá? Vai levar vocês a um plano de ação. O que é um plano de ação? É o que está aqui embaixo agora, tá? Veja, vocês vão pegar, depois que vocês colocarem aqui 5, 10 atividades, vamos supor que vocês colocam 5 atividades em cada quadrante, tá? E aqui nesse outro quadro vermelho, vocês listam aí, sei lá, 9, 12 ações. Vocês vão ter um conjunto de ações que vão precisar ser selecionadas porque você não vai conseguir executar tudo. Ou você ou a sua empresa. Se a empresa consegue executar tudo, beleza. Vamos fazer tudo que a gente desenhou. Mas lembre que essa parte aqui que a gente está fazendo é um brainstorm. Mas vocês vão ter, tá, uma lista de ações. Aí vem para uma tabela como essa aqui, ó. Aí eu estou conduzindo vocês já para um diagrama de Gantt, né? Aí a gente vai entrar em sistemas mais adiante. Mas aqui, pegar as atividades que a gente vai realizar. Ah, não, para esse objetivo eu vou realizar a 1 e a 2 que eu marquei aqui, tá? Eu vou colocar a 1, a 2 e a 3 desse outro quadrante, vou colocar... E aí você seleciona as atividades que você achou que é mais importante para o objetivo, seu ou da empresa, tá? E aí, isso vai se transformar em quê? Num plano de ação, que é o que eu estou aqui embaixo, num plano de ação da empresa. E lembra, toda ação vai ter que ter um período específico. Quanto tempo vai levar aquela ação? Eu coloquei aqui, eu peguei uma imagem, né, específica, tem 1, 2, 3, 4, mas no nosso caso, se a gente dividir em meses aqui, vai ter uma coluna com 12 meses, tá? Essa tabela é uma imagem. Eu recomendo que vocês criem uma tabela no Miro ou no Excel, tá? Para colocar essas ações de vocês nesse formato, tá? Aí voltando aqui embaixo, passando aqui embaixo, ó. Pessoal, a gente pode fazer até um plano, não, eu estou dizendo que a gente pode, não é o que vocês vão fazer. Vocês vão fazer só de 1 ano. Vocês podem fazer um mapa desse, um plano de ação para 5 anos. Mas a gente vai trabalhar somente com o de 1 ano. E lembra que em 1 ano são 12 meses. E em cada um dos 12 meses tem que ser realizada alguma atividade, porque perdeu um mês, acabou. O tempo a gente não compra, não volta atrás. Tá? Perdeu um mês. E depois do 3º mês, 4º mês, o objetivo começou a escorrer pelas mãos se a gente não estiver monitorando, se a gente não estiver checando. Então, o que é que se faz normalmente? Tem muita gente que é extremamente metódica e coloca, eu botei aqui, ó, pegar um mês ou o ano, divide o ano em 1º quarto, 2º quarto, 3º quarto, 1º ano. Aí coloca aqui a lista de atividades que vão ser feitas no 1º quarto. Veja, você pode fazer de 1 ano, você pode fazer por mês, ou você pode fazer até por semana. Como você vai fazer isso aí é uma questão de cada um. O que eu preciso é de um cronograma desse que vocês tenham em 12 meses. Tá? Qual é o mês inicial do plano? A gente está no mês de julho. Tá? A gente está no mês de julho. Então, eu comecei, acho que eu não especifiquei aqui, mas eu pensei isso, né? Então, a gente está no mês de julho, vamos fazer um plano finalzinho no mês de julho, vamos fazer um plano para a gente começar a partir de setembro. Tá? De setembro de 2021.
Então, começa em setembro de 2021, termina em setembro de 2022. Em outubro de 2022, termina. Ou seja, um ano. Aí, lista as atividades para aquele objetivo. Aí, uma pergunta que é sempre muito comum, assim, muito comum. Professor, essa tabela aqui eu faço em que formato? No formato que vocês quiserem. Inclusive, tem um dos formatos que eu coloquei aqui para vocês, ó. Aqui eu estou indicando já um formato e dando uma dica. Eu vou passar daqui a pouco para o meu browser aqui. A gente vai fazer agora, ó. Esse site é o site da Endeavor. Eu sempre indico esse site para quem gosta de empreendedorismo, administração. Tem muita informação no site da Endeavor que é muito interessante. Eu vou clicar aqui. Deixa eu ver se ele me leva lá para o site. Já me levou aqui. Tá? Então, 5W2H. É uma das formas de se montar uma tabela. Eu recomendo que vocês usem. Façam, tá? Então, no site da Endeavor, o que é que tem? Uma explicação completa. Aqui tem um áudio. Aqui, só que tem que colocar o e-mail para escutar o áudio, tá? Ouvir o post. Deixa eu ver aqui. Fazer aqui rapidinho. Se vocês quiserem fazer também, ó. Eu vou colocar aqui no chat, aí a gente faz uma coisa assim mais dinâmica, né? Deixa eu ver aqui se eu... O assunto basicamente fundamental da aula, eu já passei para vocês agora o que é que vocês precisam fazer, né? Acabou de novo não dando tempo para vocês trabalharem durante o período da aula. É que realmente é muito complicado porque é somente uma aula por semana. Aí eu tenho que realmente passar a informação. Deixa eu ver aqui. Isabela entrando. Deixa eu ver aqui. Nosso bate-papo, eu me perdi aqui um pouco no Zoom aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu... porque tem que interromper. Vou interromper aqui. Não vou interromper o compartilhamento, não. Eu vou colocar aqui no nosso bate-papo. Me perdi aqui nas telas, pessoal. Vamos lá. Ó, tem um link aí para vocês, ó. Vocês entram com o link aí, eu vou colocar aqui só para ver se funciona, né? eduardoseton@eduardoseton.com. Ouvir post. 5W2H. Hora de tirar as dúvidas e colocar a produtividade no seu dia a dia. Saiba o que é, como funciona e quando aplicar o 5W2H, uma ferramenta de gestão. Pronto, aqui pessoal, tem um áudio, né? Tem um áudio, tem uma ferramenta de gestão, na verdade, né? Ó. Aí aqui tem a explicação. Importantíssimo vocês lerem isso aqui. Com essa construção que eu estou fazendo, né? Com vocês. Aí aqui tem mais conteúdo sobre isso, né? Tem um local aqui, ó, no planejamento, em qual momento posso considerar aplicar a ferramenta. Tá? O que é que tem aqui nesse caso? No planejamento estratégico para tornar uma empresa lucrativa. Então, agora, vocês já sabem qual é o caminho, como é que se faz um planejamento estratégico. Tá? Então, aí aqui tem, façam essa leitura, tá certo? Eu vou clicar aqui só porque, como eu estou no planejamento estratégico, né? Ó, na manutenção de máquinas de uma indústria, na definição de um processo de recrutamento e seleção de pessoal, no aumento da carteira de clientes. Tá? Então, o 5W2H, que é uma ferramenta de gestão, pode ser usada no planejamento estratégico. Eu estou entrando aqui, tá? Ó, planejamento estratégico para scale-ups. Tá? Então, empresas, startups aqui. Então, ele está... A importância do planejamento. Tá certo? Então, está sendo... Ó, planejamento da empresa. Aqui, ó. Planejamento da empresa, planejamento pessoal. É exatamente o que a gente está fazendo, que eu estou construindo as coisas nesse sentido, tá? Então, metodologias, quando começar a planejar, checklist do planejamento. Aqui vocês certamente vão ver um método de repente um pouco diferente, mas é importante essa leitura. Ó. Curso online, planejamento estratégico, tá? Enfim. Então, pessoal, o 5W2H, já indo aqui para outros sites, tá? Eu vou colocar aqui, ó. 5W2H, que é um formato, né? Vou colocar aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Aí eu vou aqui, aparece um monte de coisa, tá? Apareceu o site da Endeavor, apareceu aqui um outro site, eu vou entrar nesse outro site aqui, ó. Esse está fora do ar, deixa eu voltar aqui.
Aqui. Entrar nesse outro aqui. Opa. Ó, plano de ação. Então, vai aparecer aí vídeo do YouTube, vai aparecer um monte de coisa. Então, para aprender, para consolidar essa parte de gestão, eu acho que a aula é importante para abrir a cabeça nesse sentido, né? Mas aqui tem, ó, plano de ação. Deixa eu pegar aqui um qualquer aqui. Vamos pegar esse aqui do Click Pages. Tá? Ó, 5W2H, o que significa? Na verdade, é uma tabela que vocês vão construir, tá? Onde uma coluna é o que eu vou fazer. A outra coluna, aí uma palavrinha dessa para cada coluna. Então, aquele diagrama de Gantt que eu mostrei lá em cima, que está dividido em meses, vocês vão construir uma outra tabela, que é o 5W2H. Por que é importante? Porque vocês primeiro estão pensando na ação, que é esse plano de ação. Quando vocês forem construir a tabela, vocês vão pensar em quem vai fazer, por que vão fazer, por que vai fazer, quando vão fazer, onde vão fazer e quanto vai custar, como vão fazer e quanto vai custar o que vão fazer. Essa tabela amplia muito assim a visão sobre a execuibilidade, por exemplo, do plano, né? Então tem aqui, ó, uma solução, tá? E aí por onde passa essa solução. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Quer fazer alguma pergunta? Eu ainda vou mostrar aqui ó, só mais 2 sites aqui. Se quiserem fazer perguntas, pode abrir o microfone ou colocar aí no chat. Ó, eu vou colocar mais um site aqui que eu sempre recomendo. Eu vou abrir esse site aqui algumas vezes no curso, tá? Que é a minha leitura, assim, é o que eu gosto muito de acompanhar, tá? Aqui, ó. Uma das melhores fontes de informação sobre gestão no mundo, tá? Harvard Business Review. Vários livros, revistas, tá? Então aqui, deixa eu ver aqui. Então, aqui tem coisas que tem alguma parte da revista que é paga, que é a assinatura, que foi essa parte que eu entrei aqui, mas tem uma parte que a gente tem acesso gratuito. hbr.org. Tá aqui, tá? Claro, é em inglês, né? Mas tem vários livros em português sobre gestão. Nas próximas aulas eu mostro alguns desses livros para vocês, tá? Mas é mais uma referência. Eu coloquei aí Endeavor, Harvard Business Review, tem também, deixa eu ver aqui mais um para a gente fechar, né? Que eu falei que ia dar algumas dicas, né? MIT Sloan School of Management. Tem muitas referências, tá? Uma outra escola de gestão aqui do MIT, né? Deixa eu pegar aqui. Pronto, então é outra referência. Eu vou colocar aqui, talvez eu não esteja no site exatamente no home, né, do MIT, mas Harvard e MIT são referência em vários dos assuntos, mas em gestão são especiais, tá? Eu coloquei aqui no nosso chat o do MIT, o de Harvard, né? E aí vocês podem também procurar isso no Instagram, no Facebook, tem página, tem tudo. Essas empresas que eu coloquei aí para vocês, né? E uma série de outros sites que eu vou mostrando aí ao longo do curso, tá bom? Então, voltando aqui, né? Deixa eu... Então, pessoal, é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu nem vi se tem... Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Acho que não. Tá? Já me excedi um pouco aqui no tempo, né? Passei aqui 5 minutos e vou entrar agora na aula de avaliação econômica de projetos. E vocês também devem entrar aí em outra aula. Ok, pessoal. Pedro, Igor, se der um Ctrl+A, seleciona tudo. Isso. É assim, vai aprendendo, vai usando. Eu não sabia disso aqui, Igor. Valeu. Essas dicas podem ser compartilhadas no nosso grupo lá, no nosso grupo do WhatsApp, tem tutoriais, enfim. Beleza, pessoal? Então, é isso. Pessoal, quem tiver dúvida, tá? Essa aula vai estar também no YouTube, né? No final do dia não, bem mais tarde aí, quando terminar essa aula, vou dar outra aula, e aí na sequência eu vou fazer a edição, fazer o que eu tenho que fazer, para colocar lá no canal do YouTube. E as outras aulas estão todas lá. Quem tiver dúvida, tá? Me procura ou vai direto lá assistir as aulas que vão ter acesso, pode assistir em velocidade 2, assim, mais rápido, passar mais rápido para lembrar aí do que eu falei.
Beleza, pessoal? Valeu. Acho que ninguém tem dúvida, ninguém colocou mais nada aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado por tudo aí. E um bom trabalho para vocês, tá? Trabalhem que tem muita coisa para fazer. Um abração. Valeu, pessoal.